Eu vou fazer aqui, vou dar um depoimento pessoal sobre Mário de Andrade, que na verdade eu o conheci bastante, mas nunca participei da sua intimidade, nunca fui íntimo dele. Não posso dizer, portanto, grandes coisas a respeito. E vou falar não sobre o escritor, porque esse está vivo até hoje, vocês continuam lendo, mas um pouco sobre o homem, que à medida que a gente vai vivendo, a gente verifica que há sobre cada época, ou sobre cada pessoa, duas versões. Uma escrita, a que permanece, e uma falada, a da conversa, que ao contrário, passa rapidamente. Eu vou falar baseado exclusivamente na minha memória, não fiz nenhuma pesquisa para isso, e portanto será uma visão bastante particularizada. A única vantagem que eu tenho aqui para dar esse depoimento é que eu conheci o Mário de Andrade. Eu sou do tempo ainda do Mário de Andrade. Eu me lembro de uma história contada por um diretor italiano do Teatro Brasileiro de Comédia, que na Itália ele conheceu um senhor que tinha um cartão de visitas com o nome, e depois, onde devia estar a profissão dele, estava escrito testemunha ocular. Pois bem, eu sou testemunha ocular a respeito dessa época. Era muito menino, é claro. Mas, à medida que eu vou envelhecendo, já envelheci bastante, eu vou verificando que a minha importância vai crescendo porque eu conheci pessoalmente o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. E é nessa qualidade que eu estou aqui. Eu vou, então, falar bastante sobre mim, talvez mais do que sobre o Mário de Andrade. E vou contar a minha relação com o modernismo para vocês terem uma ideia concreta de como, naquela época, era difícil ser modernista. Eu não fui modernista facilmente. Eu custei para ser modernista. A primeira lembrança que eu tenho a respeito do modernismo é quando eu vi num jornal da tarde aqui em São Paulo, por volta de 1929, 1930, um número dedicado à antropofagia. Uma coisa já um tanto estranha, não é? Antropofagia moderna, atual. E onde se fazia uma homenagem a um escritor. Mas em lugar de fazer um jantar em homenagem ao escritor, propunha-se comer o escritor, deglutir o escritor. Eu achei aquilo estranhíssimo. E tive a impressão assim de que era uma coisa meio infantil. Eu vi que eles estavam brincando como se fossem crianças. Mas como é que gente grande, adulto, eu tinha 12 anos naquela ocasião, como é que adulto brinca como se fosse eu brincando com os meus amigos, faz de conta? Depois eu percebi que essa minha reação, que era uma reação de criança, era também a reação da maior parte dos adultos, que achavam tão estranho o modernismo quanto eu, pessoalmente, achava. Que a minha formação tinha poética, sobretudo, tinha sido feita ainda oralmente, sobretudo através do meu pai, que gostava muito de ler poesia. Então eu conhecia muito bem o Juca Pirâmide, Gonçalves Dias, o Navio Negreiro de Castro Alves, o Cântico do Calvário de Fagundes Varela. Até hoje eu sei trechos e trechos desses poemas. Depois vinha Bilac, a época do soneto parnasiano. Eu sabia também vários sonetos de cor, que meu pai também lia para nós. Aí eu fui apresentado nesse momento, em 1930, 1931, eu tinha 13, 14 anos, a um poeta parnasiano importante, muito importante naquele momento, que era Martins Fontes, que era médico, morava em Santos, e era discípulo, o maior discípulo talvez, de Olavo Bilac, que era, por excelência, o príncipe dos poetas no começo de 1920, por aí. E o Martins Fontes foi à minha casa do meu pai, e como eu tinha feito umas poesias infantis, muito mal feitas, meu pai tinha contado a ele, o Martins Fontes fez uma espécie de preleção sobre literatura, no meio da sala, havia umas 5 ou 6 pessoas, dirigindo sobretudo a mim. Eu ficava, evidentemente, encabulado, mas também muito satisfeito daquela atenção toda que eu estava recebendo. E o Martins Fontes, brevemente, ele era um sujeito muito alegre, muito divertido, muito engraçado, ele fez uma espécie assim de síntese da estética parnasiana. E me disse o que eu deveria fazer para ser um bom poeta. Em primeiro lugar, era uma questão de técnica. Então você tinha que exercitar continuamente a sua habilidade
de verso. E ele dizia, então, você precisa escrever tudo, se possível, em verso. E deu um exemplo. Até a rol de roupa, você tem que escrever também em verso. Depois, ele se referiu ao ritmo, que é uma coisa que tinha que ser inteiramente internalizada pelo poeta. Ele devia falar espontaneamente em decassílabos, dodecassílabos e assim por diante. E ele diz, porque não é questão propriamente do que você está dizendo, é questão do ritmo do que você está dizendo. Você tem que fazer uma escala de poética, como um pianista que está aprendendo piano faz uma escala musical no piano. E ele, então, dava exemplo com palavras que vinham ocorrendo no momento a ele. E ele, então, imitou o pianista e disse o seguinte: cachorro vai, cachorro vem, café com leite é muito bom. É claro que causou um grande sucesso pelo inesperado das palavras, né, que tinha ocorrido a ele naquele momento, mas a lição era perfeitamente clara, né? O importante é não o que você diz, mas o ritmo com o qual você está usando naquele momento. Depois ele explicou também, essas coisas nunca mais me esqueci, é claro, a importância da rima é fundamental. Não existe poesia boa sem uma rima. E ele deu um exemplo. Eu tenho um amigo que mora na rua Tamandaré, 77. Mas para mim isso é um absurdo. E eu já dei um ultimato a esse meu amigo. Ele tem que escolher. Ou ele mora na rua Tamandaré, 77, ou ele mora na rua Tamandarete, 77. Mas esse meio termo não é possível porque não rima. É curioso porque mais tarde eu pertenci juntamente ao lado do Dimas, da cadeira de literatura brasileira, e verifiquei com espanto que a cadeira se dedicava a todos os períodos da poesia brasileira, menos exatamente o parnasianismo, que aquilo que eu tinha aprendido com tanto cuidado na minha infância. É um período barrado completamente da literatura, porque foi aquele que o modernismo sucedeu a ele e acabou eliminando. Bom, isto para mostrar com dificuldade, devido à minha formação, como é que eu recebi o modernismo, para dar uma ideia de como era na época, né? Embora eu fosse uma geração mais moça, os modernistas da geração do meu pai, mas ainda, quando eu comecei a cuidar mais de literatura, ainda era uma novidade absoluta, era uma coisa chocante. Aí eu conheci o Mário de Andrade, eu sei exatamente o Oswaldo de Andrade também no mesmo ano, 1935. Eu tinha 17 para 18 anos. Um meu amigo de ginásio, um amigo íntimo, Paulo Emílio Salles Gomes, resolveu fazer uma revista chamada Movimento. Ele era o diretor, eu era o vice-diretor. Saiu só um número, naturalmente. Já foi um grande esforço nosso. É? Com sucesso? O Movimento? Bom, eu ignoro. E os artistas modernos, que naquela época em São Paulo era um número muito reduzido ainda, contando todos, músicos, pintores, escultores, arquitetos, não passavam de 30 a 40 pessoas em 1935 em São Paulo. Aí resolveu-se fazer um clube dos artistas, não com esse nome. O nome que foi dado era Quarteirão. E o Paulo Emílio, que tinha minha idade, pouco mais velho do que eu, mas era muito desembaraçado, muito falante, muito à vontade, era o secretário deste clube. E ele me disse o seguinte: eu vou eleger você para a sessão de literatura do Quarteirão, mas para você ser eleito precisa de uma condição. Você não apareça lá, você tem cara de muito menino, você é muito encabulado, então se você não aparecer eu faço propaganda e te elejo. Dito e feito. Eram 5 membros da sessão de literatura, entre os quais eu que nunca tinha escrito nada, né? Aí, nesse momento, nós entramos em contato com os modernistas de 22. E eu conheci pessoalmente, fui na casa do Mário de Andrade, uma coisa assim, de grande importância para nós. Através de um aluno dele no Conservatório Dramático Musical, Ciro Brizola, eu e o Paulo Emílio fomos visitar o Mário de Andrade. Eu me lembro perfeitamente da discussão que houve entre o Paulo Emílio, que gostava muito de política naquele momento, era esquerdista, comunista, e o Mário de Andrade,
que depois de 30, como o próprio Oswaldo, estava se inclinando também para a esquerda. Eles discutiram longamente um assunto que eu conhecia relativamente pouco, que era o episódio de Trotsky na sua luta contra o Stalin, o trotskismo contra o stalinismo. Na verdade, uma pessoa, naquele momento, se estivesse bem ao par das coisas, não poderia ser ao mesmo tempo stalinista e trotskista, porque havia uma inimizade de morte, que terminou realmente com a morte do Trotsky através de uma ação do Stalin. Mas naquele momento eu me lembro que o Paulo Emílio sustentou, e o Mário de Andrade também, que essa luta entre stalinismo e trotskismo, que era uma coisa puramente russa, que não tinha nada a ver com o Brasil, e que os esquerdistas brasileiros deviam se manter neutros e fora dessa discussão. A casa do Mário era uma casa relativamente modesta, mas que ao mesmo tempo dava a impressão de uma casa muito requintada artisticamente. Ele tinha um número enorme de quadros colocados por toda parte. Eu me lembro que na própria escada, assim terminado o primeiro lanço, havia em frente, de tinha se subir ainda o restante da escada, havia em frente um quadro enorme, aliás, digo aqui ao Dimas, sobre futebol. Um quadro francês de um autor famosíssimo. E assim também, em outros lugares, por todo lado, via-se quadros em quantidades. Ele tinha uma biblioteca não só muito grande, mas muito bem organizada. Ele tinha um amor extraordinário ao livro. Basta dizer que, quando ele gostava do livro, ele comprava 2 exemplares, ou recebia 2 exemplares. Um que ele lia, folheava, que gastava, e outro que ele conservava intacto na biblioteca para durar, para permanecer. Ele tinha uma grande preocupação com isto, de guardar as coisas, prevendo o futuro. O meio literário paulista, que eu comecei então a frequentar em 1935, era muito acanhado, sobretudo a parte mais ligada ao modernismo. Me lembro de alguns nomes que passaram, alguns completamente, outros quase que completamente. Mas naquele momento eu olhava-os com uma grande admiração. Por exemplo, Brito Broca, que aliás é um escritor muito interessante, que mudou-se logo para o Rio de Janeiro. O Brito Broca tinha uma coisa, estou contando aqui as coisas que geralmente não se conta por escrito, né? Então, vou contar isso também. O Brito Broca tinha um hábito esquisito, ele falava sempre com a mão assim dentro, como se estivesse empunhando o microfone. Eu já tinha notado aquilo. Aí, Oswaldo de Andrade, que era muito má língua, né, contou na mesma hora. É que ele não tinha os dentes superiores, então ele escondia. Agora ele pôs uma belíssima dentadura, mas continua escondendo por hábito. E outros escritores, que hoje em dia poucos são relembrados, como, por exemplo, Jaime Adoro da Câmara, que naquele momento em grande evidência, Brasil Gerson, que depois também foi para o Rio de Janeiro, fez uma obra de história, sobretudo. Em todo caso, nessa resistência contra o modernismo, havia alguma coisa que, sobretudo, este grupo aceitava sem restrições, alguns nomes. Um deles era de Portinari. Contra o Portinari ninguém podia dizer nada, porque, em geral, se alegava contra os outros pintores modernos que realmente eles não sabiam desenhar, não sabiam pintar, então faziam aqueles garranchos ininteligíveis. Contra o Portinari não se podia dizer isto, porque ele tinha feito academia, fazia pintura acadêmica muitíssimo bem feita, quando queria, quando desejava. Então, realmente, ele estava acima de qualquer discussão. Em poesia, a poesia que todo mundo citava como sendo a melhor poesia moderna, era essa Nega Fulô, do Jorge de Lima, que era recitada com frequência pela Eugênia Álvaro Moreira, esposa do Álvaro Moreira e atriz. Como romance, talvez o que reunisse maior número assim, de votos favoráveis, vamos dizer, eram Os Curungas, de Amando Fontes, um romance interessante, mas que hoje em dia perdeu muita importância. É claro que se lia também Jorge Amado, Zé Lins do Rego, mas com algumas restrições. Embora eles já fizessem uma passagem do primeiro modernismo para o segundo modernismo, que é o modernismo mais acessível, sem aquela aspereza do modernismo do Mário de Oswaldo de Andrade, sobretudo, de 1922. Agora, eram escritores que estavam a meio caminho entre o modernismo e a literatura tradicional. E do Mário,
hoje em dia, eu acho que a preferência geral é para o Macunaíma, a obra mais original dele, mais criativa. Naquele momento que eu via constantemente ser elogiado, era o livro de contos Belas Artes, que, aliás, é um excelente livro de contos. E, sobretudo, um conto, Piá não sofre, sofre, que havia assim, uma unanimidade. Essas admirações formavam as unanimidades modernistas dentro do ambiente não inteiramente conquistado ainda pelo modernismo. E o Paulo Emílio Salles Gomes, escrevendo sobre esse período, ele observou uma contradição que eu acho muito real, da nossa parte, dele e minha. Nós admirávamos, pela presença, o Mário e Oswald de Andrade. Mas realmente o que nós tínhamos lido a fundo, que conhecíamos a fundo, não eram esses autores, cujos livros eram difíceis, inclusive, de ter em mãos, porque o Macunaíma, se não me engano, da primeira edição, só tiraram 800 exemplares. É uma edição feita pelo autor, paga pelo autor. Também os livros do Oswald de Andrade eram também edições do autor. Então, quase que não circulavam nas livrarias, ou tinham circulado alguns exemplares e tinham terminado. O que nós líamos mesmo, que nós tínhamos entusiasmo, é por escritores do século XIX. O Paulo Emílio, sobretudo, por Eça de Queiroz, e eu por Machado de Assis. Então, realmente, era uma admiração e confiança, vamos dizer assim, pelo Mário e pelo Oswald de Andrade, pela ação de presença, porque eles significavam para nós o momento atual, o momento presente. Nós percebíamos que Machado de Assis e Eça de Queiroz correspondiam a um outro momento, o momento dos nossos pais, dos nossos avós. Então, nós estávamos tendendo para o modernismo, mas sem conseguir chegar até ele. Então, aí eu tive a minha iniciação poética quando eu entrei na Faculdade de Filosofia, em 1936. Eu sou da terceira turma da Faculdade de Filosofia, ela tinha acabado de ser fundada. No ano seguinte, entrou uma aluna, a Gilda Moraes Rocha, que depois se casou com Antônio Cândido, Gilda de Melo de Souza, que nós formamos um grupinho de 3 ou 4 pessoas que conversávamos sobre literatura. Nós fazíamos ciências sociais, mas a nossa paixão oculta era a literatura. Nós não tínhamos vergonha de ir diretamente à literatura e passávamos pelas ciências sociais como desvio. E a Gilda, vendo que eu conhecia pouco, ela teve o trabalho de datilografar várias poesias do Manuel Bandeira, que era talvez dos poetas mais acessíveis, embora também dos maiores, né? Várias poesias do Manuel Bandeira, talvez as mais fáceis, me deu um caderninho, assim, ela fez uma encadernaçãozinha e me deu 30 ou 40 poesias do Manuel Bandeira. E eu comecei a ler aquilo, achando meio esquisito, meio estranho. Não havia rima. O ritmo, eu não percebia bem qual é que era, porque não era um ritmo marcado como o ritmo parnasiano. E, então, eu perguntava a mim mesmo, o que distingue, afinal de contas, essa poesia da prosa? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ele está contando aqui coisas curiosas, pitorescas, um gatinho, uma pensão burguesa que faz xixi, e outras coisas desse tipo. Coisas muito pequenas, instantâneas. Eu achava graça, mas não percebia propriamente onde estava a poesia. Havia um certo culto do primitivismo, uma certa volta, uma simplicidade do olhar, que para mim custava, porque eu tinha o olhar parnasiano e o gosto parnasiano. Então eu tive que desenvolver uma nova sensibilidade poética, que estou procurando desenvolver até hoje. E eu fiz uma espécie de reeducação em relação aos meus princípios estéticos, que deixaram de ser aqueles parnasianos e passaram a ser outros. Nesse momento, havia uma certa relação a qual nem sempre é aludida, entre a Faculdade de Filosofia e o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, todo lugar onde havia moça bonita, jovem, tal, dada a literatura, ele estava sempre meio rondando. Antes da Faculdade de Filosofia, era a escola normal da Praça da República, onde ele inclusive, de lá que ele recebeu o Pagu, né? Agora, a escola normal não era mais a última palavra em educação feminina. A última palavra era a Faculdade de Filosofia. Aí o Oswald também começou a se aproximar da Faculdade de Filosofia. E colocou lá, naquela época, a mulher dele,
Julieta Bárbara, que tinha feito livros de poesia. Porque Oswaldo não admitia ninguém próximo dele que não fosse, de alguma maneira, artista. Os filhos eram artistas, ele era artista, as mulheres passavam por ele, naquele momento ficava artista, depois deixavam de ser. Ele vivia a arte profundamente. Ele então colocou Julieta Bárbara nas ciências sociais e ela foi minha contemporânea. Algumas aulas eram dadas para o primeiro, segundo, terceiro ano. Eu assistia também, junto com Julieta Bárbara, me dava muito com ela, que era uma pessoa muito simpática. E ela fazia trabalhos bem feitos de ciências sociais, mas não custou muito para eu perceber que quem escrevia aqueles trabalhos bem feitos era o próprio Oswaldo de Andrade, não? E foi aí que ele mudou, eu acho, um pouco literariamente. Ele abandonou um pouco a literatura e passou para a filosofia, para as ciências sociais, fez concurso na Faculdade de Filosofia para literatura, quis fazer para a filosofia, uma coisa que, na verdade, não estava de acordo com a personalidade dele, que era outra coisa. Mas o Oswaldo de Andrade não podia ver nada que ele não quisesse pegar imediatamente com a mão. Em relação à faculdade, a mesma coisa. O Mário, eu acho que teve certas ligações, assim, de amizade, com o Lévi-Strauss, que depois se tornou um dos maiores nomes do panorama sociológico atual. Eu me lembro que a mulher dele, naquela ocasião, uma de origem italiana, chamada Dina Lévi-Strauss, publicou um livrinho sobre antropologia no Departamento de Cultura de São Paulo, que havia sido criado, naquele momento, junto à Prefeitura Municipal, e nós aqui somos um pouco em consequência ainda disto, e o diretor era exatamente o Mário de Andrade. Então havia alguma relação entre os modernistas e a Faculdade de Filosofia. Os modernistas muito mais velhos do que os professores da Faculdade de Filosofia, que eram todos de 30 anos, por aí. Aí chegamos a 1941, quando o nosso grupo da Faculdade de Filosofia, juntamente com o Alfredo Mesquita, que também tinha frequentado as aulas de letras da faculdade, criou uma revista chamada Clima, que vai durar de 1941 a 1944. Saíram 16 números, um grande avanço em relação ao movimento, que só tinha saído um número. De 35 para 41, nós tínhamos melhorado bastante. E aí, para quem nós convidamos para escrever o artigo inicial do Clima? Foi o Mário de Andrade, que escreveu a Elegia de Abril. E aqui eu vou contar para a Telê, que eu trouxe para ela um presente, que eu vou entregar depois solenemente, que são os originais do que o Mário de Andrade escreveu para o Clima. Eu tenho 3 originais aqui, que vou dar para o Instituto de Estudos Brasileiros através da Telê. O original da Elegia de Abril, que é um artigo teórico sobre a mocidade. Um original do conto O Ladrão, está escrito aqui em letra vermelha pelo Mário de Andrade, versão definitiva. Você sabe que o Mário de Andrade era um sujeito assim, fazia tudo com muito cuidado, muito escrupuloso, até para escrever ficção. Ele escrevia um conto, punha na primeira versão, guardava numa gaveta. Daí 2 anos ele retirava, fazia uma segunda versão, tornava a guardar, até ele chegar ao que ele chamava de versão definitiva. Aqui está então uma versão definitiva com as correções todas, com as notas datilografado, mas com as notas dele. E por fim, um artigo de crítica sobre o romance Roberto, de Sérgio Millier. O Mário de Andrade, então, foi a pessoa que nós escolhemos como uma espécie de patrono, vamos dizer assim, o paraninfo da turma nossa. Por quê? Evidentemente, a Gilda era um ponto de ligação entre o Mário e nós. Mas não havia apenas essa relação pessoal. Nós, na verdade, éramos mais ligados pessoalmente ao Oswaldo de Andrade. Com Oswaldo, nós nos sentimos inteiramente à vontade. Porque Oswaldo era muito brincalhão, contava muita coisa engraçada, era muito ferino. E nós, jovens, achávamos uma graça imensa quando vimos ele dizer barbaridades sobre os outros escritores, todos. Não? Ele inventava, por exemplo, o Departamento de Cultura.
havia sido uma grande criação do Mário de Andrade, que realmente remodelou a cultura na cidade de São Paulo. Oswaldo, imediatamente, tinha uma vontade enorme de substituir o Mário de Andrade. Não foi substituto, nunca. Quem veio depois foi o Francisco Patti, de origem italiana, mas inteiramente brasileiro. Aí Oswaldo, na mesma hora, inventou uma piada sobre o Francisco Patti, que é o seguinte: ele não conta o nome dele completo em italiano, é Francesco delle Quattro Patti. Eu me lembro que na Pinacoteca também tinha um senhor, que eu não me lembro o nome completo, mas tinha qualquer coisa de leão no nome, não me lembro se começava com leão ou se terminava com leão. Então Oswaldo dizia: o leão da Pinacoteca é o rei dos animais. E assim ele ia referindo-se a todos os escritores. Nós achávamos uma graça imensa, tal, aquela irreverência da juventude que no Oswaldo permaneceu até a sua morte. Mas, aqui no panorama de São Paulo, nós podemos dizer, se falássemos em termos políticos, o Mário representava a situação, a posição, e o Oswaldo representava a oposição. Quer dizer, o Mário, não que ele quisesse, mas ele detinha o poder literário, que era conferido a ele pela maioria dos escritores. Todo mundo o admirava, não só literariamente, mas também moralmente, como exemplo de intelectual inteiramente devotado à sua arte. Ele era para nós o guia, o chefe. Oswaldo não. Oswaldo gostaria de ser posição, estava sempre procurando entrar em alguma forma de poder, mas ele era irreverente demais, moleque demais, para poder ter essas posições. Ele depois escreveu um artigo onde ele diz que ele era o engraçado arrependido do conto de Monteiro Lobato, que era um conto naquela época conhecidíssimo, né? O sujeito que vive fazendo piadas, depois ele leva até a uma pessoa morrer por causa da piada, um sujeito que sofre do coração, ele prepara uma piada com todos os ingredientes para o sujeito dar uma risada extraordinária, ele conhece no que o sujeito acha graça, reúne num caso só tudo aquilo, conta, o sujeito realmente morre do coração. Aí ele começa a ficar com remorso, e vai ficando um engraçado arrependido. Ele acaba suicidando-se. Mas a maneira de suicídio dele também, se não me engano, estou contando isso tudo de memória, mas ele também achou uma maneira, sem querer, engraçada. Ele se forcou na cueca. Na cueca não, na cirola, que vinha até os pés, né? Na cueca não seria possível. Mas na cirola, que era bastante comprida, ele amarrou e suicidou-se. Mas todo mundo, em vez de ficar com pena, deu risada. É a última piada dele: olha que ótimo e tal, suicidou-se com a cirola. E ele disse que ele era realmente um engraçado arrependido, porque ele era ferindo demais para poder ocupar essa situação central. E havia um terceiro que também tinha um prestígio muito grande, que era o Sérgio Milliet. Se o Mário era, vamos dizer, o chefe, e se Oswaldo era o opositor, o Sérgio Milliet seria o mediador e o árbitro, como aqui o nosso cara. E, isto é, ele era o crítico, era o equilíbrio. Em certo sentido, ele estava mais próximo das gerações seguintes, sobretudo, pelo menos da nossa geração, conforme Antônio Cândido recentemente acentuou. Eu aprendi muito com o Sérgio Milliet, porque ele escrevia muito em jornal, era um jornalista ótimo, escrevia sobre pintura, e não só eu aprendi, mas inclusive desenhistas aprenderam essa parte estética com o Sérgio Milliet. O que ressalta de todas essas experiências que eu tive, sempre rápidas, contatos rápidos com o Mário de Andrade, nunca fui o seu íntimo, nunca fui realmente seu amigo, é a variedade de aspectos que ele tem, como escritor e como homem. Existe uma palavra que hoje em dia é muito empregada, e eu não simpatizo muito com ela, mas eu vou repetir aqui. Ele era muito multifacetado, isto é, tinha várias facetas. Não sei porque eu implico um pouco com essa palavra. Mas, realmente, nele coexistiam, por exemplo, um erudito extraordinário, um indivíduo que conhecia muito bem, inclusive gramática, inclusive português, como ele se referia em cartas para Henriqueta Lisboa. Ele tinha um método de trabalho extraordinário, já acabei de dizer, ele trabalhava com fichas, tudo dele, na casa dele era tudo organizado, perfeitamente. Mas ele não ficava nisto, ao contrário, ele tinha um resto revolucionário.
e tinha um resto também boêmio. Gostava muito de conversar, de beber em bar, tinha uma roda de amigos, e contava-se muito por isso também casos, anedotas a respeito dele, por causa dessa convivência diária que ele tinha. Eu me lembro assim e disse: se eu gosto de laranja, vocês fazem quase cada pergunta de uma complexidade. Aí ele passou naturalmente a falar sobre esse problema. Eu vi isso de amigos dele, naturalmente é coisa inventada, mas corresponde um pouco a esses dois aspectos. Do sujeito que participa da conversa diária, todo dia e tal, mas que tem uma capacidade de aprofundamento que os outros não têm e que admiram nele. Também ele era um indivíduo capaz de pensar com agudeza os problemas estéticos gerais, amplos. Não apenas escrever o romance, mas pensar o problema do romance, pensar o problema da pintura, pensar o problema da poesia. E, nesse sentido, ele era muito professor, porque ele gostava de ter discípulos. Pessoas que eram, às vezes, discípulos no conservatório dramático e depois passavam a receber uma orientação para o resto da vida. Como, por exemplo, a Neida Alvarenga, que foi aqui diretora importantíssima da discoteca, exatamente. O Luiz Say, em relação à arquitetura. E assim havia várias pessoas que escreviam sob uma espécie de orientação livre, é claro, do Mário de Andrade. Pessoas às quais ele tinha um desejo de passar o conhecimento dele, de emprestar livros, não aqueles que ele guardava para a posteridade, mas os outros. Aliás, ele não emprestava propriamente. Ele deixava as pessoas lerem, mas na casa dele. Tinha de ir lá. Aí podia consultar o que quisesse. E ele, aliás, fez muito bem nisso, porque uma vez eu tinha um livro de poesias dele, com a dedicatória para mim, autografado. Foi uma moça que foi conversar comigo à noite, em casa, gostava muito do Mário de Andrade, eu emprestei o livro para ela, nunca mais voltou. Nisso também se revela a sabedoria do Mário de Andrade. A nossa relação com ele, do nosso grupo, eu já esbocei aqui, mas eu creio que o Antônio Cândido poderá falar mais, porque realmente ele participou mais da intimidade do Mário de Andrade. A nossa relação era um pouco cerimoniosa da parte dele também. E nossa parte, sobretudo, respeitosa. E o respeito afasta um pouco a gente dos outros. Eu me lembro de uma ocasião que ele convidou, que passaram aqui pelo São Paulo, dois grandes escritores argentinos, um poeta e a sua esposa, e ele nos deu a honra de convidar alguns entre nós para participar da reunião. Mas, pelo que eu me lembro, Antônio Cândido lembra-se melhor, sabe, até capaz de dizer até o ano, tudo, né? E eu me lembro que nós ficamos mais ou menos fazendo uma espécie de, não digo de coro da tragédia grega, porque o coro de vez em quando fala, e nós ficamos quietos. Mas como nas óperas tem os camponeses que passam pela cena sem cantar nada e tal. Nós éramos um pouco isto é, nós éramos o público, olhando admirados para aquelas duas pessoas que eram extremamente mais cultas do que nós, conversando, falando sobre tudo, e a gente, sobretudo, admirando os argentinos, admirando o Mário. E ele, nesta relação com o nosso grupo, ele até deu uma mostra de carinho muito grande por nós, porque ele dedicou um poema ao nosso grupo. E isso não é geralmente muito comentado, nós também, evidentemente, não comentamos. Mas aqui eu vou comentar. E vou, com a ajuda do Antônio Cândido, tá bom? Você sabe de cor ou você trouxe o poema? Não sabe? Então eu leio. Eu tenho. Eu tenho. Porque no título não diz nada. O título que está no índice é apenas Silêncio em Tudo. É uma reunião do nosso grupo no qual ele estava presente. Antônio Cândido, pode pegar aí o microfone? Não, você... Não, é só pegar ali. Quando precisar, você me pede auxílio. Pois é. E nós estamos ouvindo música na casa de casa do Lorival Gomes Machado, o Antônio Cândido me disse recentemente. E ele dedica, assim, a cada um dos membros do Clima, ele dedica uma quadra, alguma coisa. Então eu vou ler, embora quem devesse ler é o Antônio Cândido, que é poesia, especialidade dele.
interpretação da poesia. E a poesia é bastante hermética, bastante esotérica. Eu, para dizer a verdade, a minha parte, por exemplo, dedicada a mim, não entendo nada. Mas... Vamos ver se o Antônio Cândido entende. Ele diz o seguinte, é uma das dificuldades da poesia moderna, é claro, né? A poesia parnasiana, você compreende perfeitamente o que ele quis dizer, tá? O pensamento claramente expresso. Na poesia moderna não está claramente expresso. Ele pede que a gente complete a poesia que ele esboçou nos termos já bastantes. Então é o seguinte, silêncio em tudo, que a música rola em discos sem cessar. Uns pensam, outros suspiram, um escuta, e não diz quem é. Lourdes, que era a mulher do Dorival Gomes Machado, que fazia parte do nosso grupo, Lourdes reina a paz em Varsóvia. Varsóvia, em geral, está sempre em guerra, né? E dá a ideia que a Lourdes era assim, uma pessoa extremamente calma. A advertência dos vidrilhos ladrilha tudo. Não sei se o Antônio Cândido entende. Bom. Nos cantos, murcho as flores de retórica. Rui Bom. Rui é o Rui Coelho, nosso grupo. E concordamos inteiramente que ele é realmente o Rui Bom. Rui Bom, cuidado. Motorista dos islands do pensamento, nessas landas, os nativos não consertam as estradas. Ele está se referindo aqui à cultura estrangeira do Rui, que realmente, com 19 anos, escreveu um longo ensaio sobre Proust, conhecia francês perfeitamente e conhecia muito bem também inglês. Então ele está aqui dando uma advertência para o Rui. Cuidado, hein? Nessas estradas do estrangeiro, eles nem sempre conservam as estradas para os nativos. Motorista dos islands do pensamento. Islands das terras altas do pensamento. Nessas landas, nessas terras, os nativos não consertam as estradas. Quer dizer, eles conhecem os buracos, mas a gente vai se aventurar, pode se dar mal. Depois vem a parte referente ao Antônio Cândido, que se refere à sua origem mineira, ao mesmo tempo à sua experiência paulista, que ele fez aqui a escola, a Faculdade de Filosofia. Então é o seguinte, Minas Gerais, fruta paulista. Sambre et Meuse, bem marxante. Sambre et Meuse é uma famosa marcha francesa do século XIX, e que foi a marcha no rádio, era a marcha por excelência da Revolução de 32. E, então, aqui, como a Revolução de 32 tem um caráter muito paulista, e do Partido Democrático, que foi o partido que se opunha ao PRP antes de 1930, e parece, e a letra mesmo é assim, o batalhão de Sambre-Meuse, que é uma região da França, marchava sempre ao som da liberdade, gritava sempre ao som da liberdade. Então parece que ele está se referindo aqui à liberdade, em relação ao Antônio Cândido, a defesa da liberdade. O Antônio Cândido compreendia bem a liberdade, mas ele põe meio marxante, em vez de ser bem marchante, que seria marcha, ele põe um R, um X, então liga a Carlos Marx. Antônio Cândido, então, seria não inteiramente a Revolução de 32, mas seria já uma revolução posterior, seria já uma revolução de esquerda. Periga, às vezes, por confiança na gageure que fala, né? Gageure. Periga, às vezes, por confiança nas gageure. Gageure é aposta, desafio. Então, ele faz um pouco uma advertência semelhante ao Rui. O Rui fala, cuidado com as coisas estrangeiras, que nem sempre as estradas estão consertadas para nós. Aqui ele diz, cuidado, Antônio Cândido, você desafia muito. Saca muito. Saca muito. Bom, sacava bem sacado, a gente não percebia. Agora, aqui ele fala de São Paulo. Esse clima de São Paulo, muito vento e bem calor. Abrir e fechar de portas nas auroras de cristal, aliás. Aqui está se referindo à cidade. Paulo Emílio, agora entra o Paulo Emílio Soares Gomes, né? Assim que o ruído ruiu, o trem descarrilou no screenplay ruim. Ele está se referindo ao cinema, Paulo Emílio foi crítico de cinema. Ele se refere ao screenplay, que é o roteiro do cinema, e agora, esse ruído ruiu, o trem descarrilou, não sei bem se era a posição do Paulo Emílio, que era favorável ao cinema silencioso. Hoje em dia parece uma posição inteiramente ultrapassada,
Mas naquele momento não era, quando ele defendeu o cinema silencioso. Porque o cinema, enquanto não começou a falar, era completamente diferente do teatro, completamente diferente do romance, mesmo da poesia, porque não contava com a palavra, só tinha o letreiro. Então tinha que exprimir tudo através da imagem. Com isso criava uma arte extremamente nova, que era chamada a sétima arte, alguma coisa que era a contribuição do mecanismo, das máquinas do século XX. Então parece que ele faz uma referência, não sei bem se é isto, que o trem descarrilou, que o Palomino achou que com falar o cinema mudou inteiramente de feição. Passou às vezes a ser uma reprodução do teatro. Mas os ratos roem por aí. Ele faz também uma advertência que eu não sei bem qual é. É difícil entender, não é? Depois ele faz uma referência que foi entendida na época como Alfredo Mesquita, que era também do nosso grupo, mas era 10 anos mais velho do que nós. Então foi ele que teve a ideia de fazer uma revista. Foi ele que contribuiu no início, foi ele que distribuiu as tarefas. O Antônio Cândido vai fazer livros, literatura, o Palomino vai fazer cinema, o Décio vai fazer teatro. Foi ele que distribuiu essas tarefas. Então, ele era muito amigo pessoal do Mário de Andrade. Então, parece que o Mário de Andrade vê nesse gesto do Alfredo Mesquita um ato de generosidade em relação aos mais moços. Ele era mais ou menos, não sei se eu disse aqui, 10 anos mais velho do que nós. Então diz o seguinte: essa impiedade da paneira consigo mesma. Qualquer vento qualquer, a paineira que está balançando com o vento. Os canários cantam o que mais cantam. Então nós seríamos os passarinhos que estão ali naquela árvore cantando, mas realmente a raiz estaria no Alfredo. Agora vem o Lorival Gomes Machado, marido da Lourdes. Lorival sentencioso. Lorival realmente tinha, inclusive, uma belíssima voz de baixo cantante, assim, falava, uma voz muito bem impostada, e era um orador excelente. Parceiro de dor e vale. Parceiro de vale, o Antônio Cândido me explicou recentemente, porque era o vale do Pacaembu, não é? A casa do Mário de Andrade do lado de cá, do vale, e a casa do Lorival do lado de lá, nas Perdizes. Parceiro de dor e vale. Nunca houve fúrias de Averno e Diabo Grande. O Lorival é grande demais para ter fúrias. Nesse ponto, eu acho que ele se enganava, porque, na verdade, nem a Lourdes era tão paz em Varsóvia, nem o Lorival. Eram tão, assim, deixava de ter suas fúrias. É uma impressão um pouco exterior que ele está tendo. Ah, bom, esqueci a minha parte, logo das mais importantes. Eu vou ler agora. Eu percebo que, para mim, que fala em teatro, diz: um largo gesto desmaia na ribalta. Aí eu me reconheço, sou eu. Mas, a seguir, o comentário que ele faz, eu realmente não entendo. Não faz mal que em São Paulo, e transforma meu nome em verso: desciolizem lagartixas ao sol. Lagartixa ao sol, não sei, dá a impressão para mim assim de vagabundagem. Corresponde também aos meus desejos secretos, mas não sei se é isso exatamente que ele quer dizer. Depois ele faz uma referência a Gilda, já nessa época, já casada com Antônio Cândido, né? Já. O arreliquim de tinta Gilda me esconde tudo, neblina. Quer dizer, a Gilda, que se abria muito com ele, agora já namorando, casada, já não tem aquela mesma, porque antigamente ele era o parceiro literário dela. Ela fazia contos, mostrava para o Mário dava opinião, ele, como sempre ele fazia, estudava muito bem qualquer coisa que mandasse a ele, e dava então uma espécie de aula para a Gilda, né? A Era deu flor, quer dizer, ela era prima, mas era da geração mais ou menos dos pais da Gilda. Então realmente agora a Gilda desabrochou. A saudade lilá ri das inquietações. A Gilda aparece brevemente em uma das primeiras poesias do Mário de Andrade, que é o livro né? A Parada. Ele escreveu quando ele fez serviço militar, que naquela época era uma coisa importante. Ele escreveu um losango cac, né, sobre isto. Ele conta a parada que ele fez e, em um certo momento, ele fala que estava vendo, ele chama ela de Gi, se não me engano. Gitaco e Maria. É? Gitaco e Maria. Ela e os dois irmãos. Me esconde tudo, neblina. A Era deu flor.
A saudade lilá ri das inquietações. Eu me lembro daquela outra época, mas talvez ela se inquietasse com a Gilda, mas realmente viu que a Gilda estava muito bem encaminhada. Silêncio em tudo, que a música na cuíca, mansa e amiga, faz que diz, mas não diz. Adormeceram. E assim termina a poesia. Antônio Cândido, se quiser fazer um comentário, que eu vou passar agora a palavra para ele.